Oi, gente, tudo bem com vocês? Não sei se a imagem tá boa, porque eu não estou vendo, tô na câmera frontal. Eu tô sem meu ring light, então eu estou gravando assim com o flash na minha cara mesmo. Não sei se eu vou conseguir enxergar, mas o importante é a mensagem. Escutem aquilo que eu tô falando. Eu estou vendo as notícias do que está acontecendo. Eu sei que nem tudo que a gente está ouvindo nas redes sociais são notícias verdadeiras, porque eu sei que tem gente que pega montagem, né? E faz que é de tal cidade, fala, tá tendo enchente de tal lugar, e o nome não é, para apavorar as pessoas, né? Que vocês fiquem espertos com isso. Então, eu vou falar aqui alguns vídeos, vou colocar em outro vídeo separado, porque senão vai ficar muito grande. Eu vou postar um outro vídeo de alguns sinais de que eu estou assistindo, que passou na minha For You. Nem tudo eu postei, né? Porque algumas coisas são realmente apavorantes. E se isso você já acha que são apavorantes, imagine outras coisas que eu ainda deixei de postar. Então, qual é a minha intenção através disso? Não é apavorar as pessoas, a intenção de Deus também não é apavorar as pessoas, e sim trazer mais para perto. Porque o Senhor Jesus, ele tem dado sinais, né, pra gente. Isso está sendo bem óbvio aos nossos olhos. Tá escancarado, só não tá vendo porque tá se fazendo de besta, dizendo, não, é só fanáticos, tipo isso. Vamos deixar pra lá, vamos viver, porque Deus é amor. Deus é amor e justiça, né? E para que a gente venha reinar os céus é necessário passar pela porta estreita, é necessário limpar nossas vestes. Então, vou estar postando vídeo separado, alguns vídeos que eu assisti, que passou na minha For You lá no aplicativo, algumas coisas que estão acontecendo, existe muito mais coisas. Eu acredito também que coisas também que não está sendo postada, mas algumas que a gente tá sabendo. E através daqueles sinais, eu quero que vocês assistam o que está acontecendo, que já são, mais uma vez, né? Mais um profeta avisando. Que é os sinais do fim dos tempos. E que virá mais sinais ruins, que é necessário acontecer. E que é pra gente buscar a face de Deus, como eu disse em outros vídeos. Então, assista aqueles vídeos. Não para vocês se apavorar. Coloque no coração de vocês a paz do Espírito Santo. Porque a intenção de Deus não é apavorar. Deus não tem prazer no desespero, na dor de vocês. A intenção do Espírito Santo é apenas que você temam a Deus com amor e paz e tenham consciência dos seus atos errados e se corrija na presença do Senhor Jesus e que não deixe faltar azeite na botija. É isso. Aqueles que estão em erro com Deus, corrigir e buscar mais a face de Deus, e aqueles que já estão buscando permanecer e buscar a misericórdia do Senhor Jesus para nossas vidas, e não só para nossas vidas, para os nossos e para nossa cidade. Então, através daqueles sinais, vocês vão entender o que eu vou falar nesse vídeo. Então, vou ler aqui alguns versículos, depois vou falar alguma coisa sobre isso. Vamos ver se eu consigo ler através desse flash que está no meu rosto. Salmo 64, vou abrir aqui, através do celular para ser mais rápido. Então, aqui eu pedi alguns versículos para Deus, para me ajudar a orientar através dos vídeos, e estou aqui para falar para vocês. Salmos 64, proteção contra os inimigos. Então aqui Deus está falando oração, é uma oração contra os inimigos. Significa que nós estamos recebendo consequências de atos de pessoas que estão pecando contra Deus, brincando com Deus, com a palavra de Deus, que estão fazendo coisas que não agradam, que abominam ao Senhor Jesus. Para não falar muito detalhes, então eu resumo dessa forma para você. São coisas bem sérias. Então, esses atos abomináveis a Deus, que são idolatrias, alguma coisa, uma dessas coisas é idolatria, estão abrindo portais no reino espiritual. Porque quando nós estamos longe de Deus, abrimos brechas. E brechas são portais. E quando isso ultrapassa o limite de pecados como Sodoma e Gomorra, abre um portal muito grande no reino espiritual, onde dá poder, mais poder para o reino das trevas. E isso entra a justiça e a equidade de Deus, a ira de Deus. Então Deus, ele vem com o seu cetro de justiça e julga cada um com seus atos. Ou a pessoa, ou o local que reside as pessoas que estão se corrompendo e brincando com o nome de Deus.
Então, não que Deus é ruim, que pessoas inocentes pereceram, né? E alguns estão sendo consumidos com sinais como as mortes da Covid, muitos se foram, e Rio Grande do Sul, entre outras coisas. Mas, como diz a palavra de Deus, é necessário acontecer. Os sinais, aqueles que morreram estão com as vestes limpas, foram salvos, teve misericórdia, e aqueles que não, que estavam longe, foram condenados. Há muito tempo, não é de 2019 para cá, que Jesus está avisando a volta dele. Mas muitos têm dado as costas. Então não é culpa de Deus sobre as mortes que está acontecendo. Não é Deus que está tendo o prazer de matar as pessoas. Mas é como na época de Noé. Deus está triste com a humanidade de tanta corrupção. E ele, como diz na palavra em Gênesis, se arrepende de criar o ser humano. Vou ler para vocês. Oração. Salmo 64, oração de proteção. Então aqui fala sobre oração de proteção contra os nossos inimigos. Então isso já responde que não é Deus que está tendo o prazer de matar as pessoas, de trazer essa destruição para todo mundo. Não. É consequência das atitudes dos homens. Os homens, quando eu digo homem, pessoas, pode ser homem ou mulher, estejam nesse meio corrupto, que estão gerando essas consequências. E estão trazendo a ira de Deus contra a humanidade. Então as atitudes erradas estão trazendo consequências e Deus está destruindo, entre aspas, vindo com a justiça, inundando com a soberania dele, para que destrua o reino das trevas contra a palavra dele. É isso. Vou ler aqui para vocês. Então não é Deus, é o homem. Então através da justiça, Deus está destruindo as obras do inferno. Então vou ler para vocês aqui devagar. Eu ia falar um versículo aqui, mas vamos devagar. Salmo 64. Proteção contra os inimigos. Ouve, ó Deus. Vou tentar enxergar porque o flash está nos meus olhos. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a minha vida do terror do inimigo. Tá vendo? Tá respondendo. Ouve, Deus, a minha voz das minhas perplexidades. Ou seja, alguém que está clamando a misericórdia. Para vocês clamar a misericórdia de Deus. Ele está dizendo aqui: preserva-me, esconde-me, me livra do terror do meu inimigo. De todos os sinais do fim dos tempos. Deus quer que vocês clamem, que busquem a misericórdia, esconda debaixo das asas de Deus. Esconda-me das conspirações dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Pronto. Tudo aquilo que estava falando para você, está se confirmando aqui. E eu não tinha lido nenhum versículo que Deus me deu. Só o título, assim, a proteção contra os inimigos. Versículo 3. Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem a Deus, né? Teimam no mau propósito. Continuam brincando, né? Com o nome de Deus. Falam secretamente armar ciladas. Dizem quem nos verá, né? Quem é contra nós? Quem é mais? Não existe o Deus. Deus não existe. Deus é abaixo de nós, né? Brincando com Deus. Projetam iniquidade. Ó, projetam iniquidade. Resumiu tudo que eu falei aqui pra vocês. Projetam iniquidade. Inquirem tudo o que se pode e cogitar. Peraí que o flash tá no meu olho. Projetam iniquidade, né? Planos malignos eles têm ainda para continuar. Inquirem tudo o que se pode e cogitar. Tudo que eles têm no coração, que é toda maldade. Tudo que eles têm em mão disponível para eles, através do poder que eles têm em dinheiro, eles vão investir. E vai piorar cada vez mais, entendeu? Eles querem passar por cima de tudo. Querem dominar. É um desejo, uma sede por poder que o inimigo coloca dentro das pessoas. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. E que eu falei, não tem fim a maldade. Mas
Deus desfere contra eles uma seta, que é o cetro dele, a equidade, a balança. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Ou seja, como eu falei, Deus está permitindo toda a destruição. Ele, com a sua soberania, está destruindo o reino das trevas, porque estão brincando com o nome dele. Para Deus chegar a esse ponto, gente, eu tenho que falar olhando para baixo. Para Deus chegar a esse ponto, não tô lendo. Para Deus chegar a esse ponto, é porque ele está realmente vomitando. A terra está vomitando de tanto pecado, como Sodoma e Gomorra. Porque Deus não chega a esse ponto à toa. Ele é muito misericordioso, ele é muito amor. Então, para ele chegar a esse ponto, porque ultrapassaram dos limites. O ser humano, e não é Deus. O ser humano, o homem. Eu digo homem, não é só um homem, mas pessoas interferidas dentro da corrupção. Corrupção, quando eu digo, não falo de política, gente. Interfere é tudo. Mas aqui eu estou falando de batalhas espirituais. Versículo 7. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito e se acharão feridos. Ou seja, a justiça contra as pessoas que estão causando isso. Deus destruindo o local, a cidade, né, entre aspas. E alguns pagando preço, sem merecer. Vou chegar lá, nos versículos onde Deus fala da misericórdia dele, para aqueles que são fiéis. 8. Dessarte, serão levados a tropeçar. Vão cair na própria armadilha, né? A própria língua se voltará contra eles. Todos os que ouvem, meneiam a cabeça, né? Todos os que ouvem, meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. Entenderão o que ele faz. Pronto, aqui. Deus está falando aqui para vocês. Vou ter que falar olhando para baixo. Gente, eu não tô lendo por causa dos flashes, senão não consigo enxergar. Deus está dizendo aqui que é necessário para a volta dele. Como todo mundo já está sabendo disso, vários profetas, um monte de gente está falando, repetindo. E todos os homens temerão. Então é necessário para que muitos se voltem para Deus. Esses sinais é para que muitos se voltem. Já era para muitos se voltarem por causa dos sinais da Covid. Muitos ficaram desesperados, parecendo que estavam presos dentro de uma caixa, estavam desesperados para acabar a pandemia logo e logo para as baladas, para as boates, para os carnavais. E nossa, e foram com tudo e trouxeram mais ainda contaminação, né, do Covid. E Deus estava apertando para poder vir para a presença dele. Não porque ele é ruim, porque ele é pai. E ele está reeducando para poder vir para a presença dele, mostrando o que é melhor. Bom, hoje vocês podem não entender. Mas no final, vocês vão entender. Eu espero que não seja na grande tribulação. Porque lá você não vai ter a chance de ser livre da grande tribulação. Você vai ter que pagar com o seu pescoço. Dessarte, serão levados a tropeçar com a própria língua e se voltará contra ele todos os que vêm e meneiam a cabeça. Esse vídeo vai ser bastante grande. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. E entenderão o que ele faz. Então aqui todo mundo, né? Tá vendo o que vai acontecer? Alguns vão se converter, outros vão se voltar realmente contra Deus. Vão assumir a fé de vez, né? Em outra religião. E aqueles que se voltarem, se converterem através dos sinais, vão se entregar completamente para Deus, ter um encontro verdadeiro. E vão anunciar as obras de Deus. Porque vão ver com os próprios olhos, através de todos esses sinais, que Deus é soberano, que Deus existe mesmo, que Deus não é só amor, Deus é justiça também. Então, não olhe Jesus, não olhe Deus como um Deus ruim, mas olhe Deus como um Deus bom. Mas se olhe no espelho e se olhe você como uma pessoa ruim, como ser humano uma pessoa ruim. Porque isso só está acontecendo por causa das nossas escolhas dos seres humanos, tudo que estão fazendo. Então não é Deus, é o homem. 10, versículo 10. O justo se alegra no Senhor e nele confia os de reto de coração. Gente, não sei se está mostrando meu rosto, se está certo aqui, mesmo pra cá. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Ou seja, que Deus está dando uma resposta já. Aqueles que são fiéis, buscam a presença, têm um coração humilde. Não tô lendo, gente, porque eu tô indo pra baixo, cada flash. Aqueles que são fiéis, são humildes de coração, estão buscando a presença, estão com o azeite cheio na botija.
né, reconhece quem é diante do Senhor Jesus e permanece, eles vão ter a misericórdia do Senhor Jesus. Tá isso daqui, livramento, né? O justo se alegra no Senhor e nele confia. O que confiam, quem é que confia? Em Deus, que vive a palavra. Os de reto de coração, quem é reto de coração? Os santos de Deus, a igreja, a noiva. E todos se gloriam. Ou seja, eles dão graças a Deus, gratidão por estar vivendo a palavra, mesmo em meio a prantos e sofrimentos, porque mesmo eles no meio de tanto sofrimento, eles estão sendo livres. É isso, essa é a primeira palavra. Vamos para a segunda. Eu vou postar assim, dessa forma. Pode ser que depois eu edite para colocar só as letras. Não sei se eu vou editar, talvez eu posto assim, porque é muito grande e meu celular não suporta. E eu gosto de colocar as letras porque às vezes as pessoas não entendem as palavras que saem da minha boca, entendeu? E é mais fácil com legenda. Eu sou assim, eu gosto com legenda. Eu aprendo as coisas fácil com legenda. Jeremias 37, versículo 9, sem enrolação. Não sei, não li ainda, vou saber agora o que Deus quer dizer. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmo, dizendo, sem dúvida, se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Ou seja, Deus está querendo dizer assim: não se engane que isso, vocês vão se livrar por muito tempo. Vou tentar resumir. É Deus dizendo assim: não se engane que isso vai passar, que é só uma fase. Ou só é um sinal de um momento, uma fase ruim. Não se engane que vocês vão se livrar deles. Eles quem? Dos ataques, das trevas, dos aliados, de todos que estão perseguindo quem é filho de Deus. Que é uma batalha de luz e trevas, querendo dominar o mundo. O mundo já é do maligno, mas ainda a igreja está na terra. Então eles querem dominar para levar mais dos filhos de Deus para eles e destruir a luz de vez, apagar a luz de Deus. Então nós estamos aqui recebendo uma chance para ser salvo, evoluir através da palavra de Deus, amadurecer para reinar o céu. Então aqui, repetindo de novo, assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida, se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Ou seja, não vai acabar, só vai piorar. É o início das dores. É só o início. Não é só uma fase. Não viva como se nada tivesse acontecendo. Não feche os seus olhos. Não se apavorem, mas só temam, vivendo a palavra. Busque a Deus. Então não acho que é só uma fase. É realmente Deus dizendo, sua cara, escancarado: minha volta está chegando, o arrebatamento está perto. E isso realmente não é coisa da sua cabeça, não é um sonho. É o sinal do fim do tempo. Apocalipse. Já é hora de vocês decidir quem você deve seguir. Então não é só uma fase. Vai vir mais e mais sinais e cada vez mais sinais. E só piorando. Então repetindo, a palavra está dizendo, não sou eu. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós. Pois de fato, eles não se irão. Eles não vão se retirar, eles não vão parar. Eles vão continuar. Eles vão continuar com os planos maléficos deles. É isso. Vamos para outra palavra. Tudo permissão de Deus. Necessário acontecer. Já vou chegar lá nesse versículo onde fala isso. Jó 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Respondeu, porém, Jó. Deixa eu ver se tá certo. Aqui confirmar as dores de parto que eu falei pra vocês. Esse versículo de Jó. Porém, respondeu Jó: ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Eu posso contender, né, com o poder de Deus? Não, antes me atenderia
a soberania de Deus, né? A grandeza de Deus. Ou seja, ele está se reconhecendo quão podre, quão lixo ele é diante de Deus. Ali o homem reto pleitearia contra ele. Eu me livraria para sempre do meu juiz. Né? Ou seja, se ele fosse mesmo realmente justo, ele concordaria com Deus. Fala, não, Deus. Né? Ele falaria assim, não, Deus, eu não mereço o que eu estou passando, porque eu sou santo, sou perfeito. Não, mas não, ele não discutiu, não teve discussão. Não, eu esqueci a palavra agora. Mas é essa palavra que define, não discutiu com Deus. Não tem dúvidas que ele é pecador e merecedor. Então, repetindo. Ali o homem reto pleiteia com ele. E eu me livraria para sempre do meu juiz, né? Eis que se me adianto ali. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconda-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Né? Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Ou seja, Deus está provando a muitos também durante o início das dores, para limpar as vestes da noiva. Sairia como ouro, né? Limpa, puro, purificado. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Ou seja, ele viveu a palavra de Deus. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi do meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Ou o que ele deseja, isso fará. Então, mesmo diante da equidade, da obediência de Jó, ele, como vou dizer, ele foi provado. Deus permitiu calamidades com ele. Então, muitos estão sendo provados durante o início das dores para purificação, para que Deus venha arrebatar. Então, permitam que o Senhor Jesus venha limpar as vestes de vocês, suportando as tribulações, as dores, as percas, as mortes, tudo. É você por você. Não existe amigo, família, marido, nada. É você por você. É guerra, batalha espiritual. Lute por tua salvação. Mas, se ele resolver alguma coisa que eu não estou enxergando, quem o pode dissuadir? Né? Quem pode impedir? O que ele deseja, isso fará. Então, mesmo ele seja justo, ele foi permitido coisas ruins com ele. Para ser provado, ser limpo as vestes. Então, mesmo que você seja justo muitas vezes, esteja buscando viver a palavra pela fé, pode ser que aconteça coisas que você não goste, que você não ache justo naquele momento, que você não entenda, mas que muitas vezes é necessário através da vontade de Deus. Você não precisa tentar entender a vontade de Deus, mas apenas confiar. Pois ele cumprirá o que está ordenado, né? Pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não passará. Então, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele quando eu considero temo. Por isso me perturbo perante ele. Me perturbo, eu temo, né? A soberania de Deus. Porque agora eu reconheço que eu sou diante de Deus. Que eu não sou nada, sou pecador. Eu consigo reconhecer o quão poderoso Deus é. Então é isso que ele está querendo dizer. Por isso me perturbo perante ele. E quando eu considero, eu temo. Então o que Deus está querendo fazer por todos esses sinais, comunidade? Exatamente como esse versículo 15. Que a gente se preocupe. Não entre terror, mas se preocupe. Tema a Deus. Que tenha consciência dos seus erros, dos seus fatos. Dos seus atos. Estou escutando Deus, tá passando o versículo na minha cabeça, é muita coisa. Aí começa a sair as palavras erradas. Que você tenha consciência dos seus atos. Por isso que eu vou falando bem devagarzinho, para vocês entenderem. Que vocês tenham consciência dos seus atos. Que você reconheça quem é diante de Deus. Então, alguns sinais e algumas provações é para que você reconheça quem você é, que nem exatamente Jó. Para você se humilhar nos pés de Jesus. Porque é tempo de buscar a face de Deus para livramento dos sinais e da grande tribulação. Onde eu parei, gente? Mas se ele resolver alguma coisa, com quem pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Ninguém pede quando Deus decide fazer. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando considero, temo. Então, quando você
passam por tribulações, provações, ou estão vendo sinais e ainda não está temendo a Deus, então você está morto espiritualmente, não acredita realmente na existência de Deus, no poder de Deus. Então muitas vezes por isso que Deus permite coisas terríveis acontecer com nós, para que a gente venha nos virar para Deus e temer a Deus e buscar a salvação eterna. Não porque Deus é ruim, é você. Só coloca um espelho na sua frente, que é nós que não reconhecemos muitas vezes quem nós somos diante de Deus. Deus é quem me fez desmaiar o coração, ou seja, Deus que me fez reconhecer quem eu sou. E o Todo-Poderoso que me perturbou. Então a intenção de Deus de tudo isso, todos os sinais é isso. Que nós reconheçamos quem nós somos. Para a limpeza das vestes da noiva. Deus está separando o que é dele. Mesmo aqueles que estão longe. Que talvez reconheça e converta, Deus está dando mais chances. É isso, Deus não quer que o mundo pereça, que já era para ele ter voltado. Mas ele está dando sinais para aqueles que estão longe. Se volte para ele e receba mais uma chance para salvação eterna. Por isso que cada vez mais vai vindo mais e mais sinais. Deus é quem me fez desmaiar o coração. E o Todo-Poderoso quem me perturbou. Por quê? Não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Ou seja, ele não está dessa forma por causa das trevas. Ele está dessa forma se lamentando porque está reconhecendo o quão pecador, falho e imperfeito ele é. O quão o pó ele é, que ele não é nada diante de Deus. Ele está reconhecendo a soberania de Deus. Então é isso que Deus quer fazer. Nos sinais dos fins dos tempos, nas provações, nas tribulações. Que a gente reconheça e esteja mais perto dele para a salvação eterna. Outro versículo. Jó 5. Ele faz exortar a Ele faz exortar Jó a que busque a Deus. Pronto aí, ó. É tudo sinais para que a gente venha buscar cada vez mais a Deus. Que nem a revelação do outro vídeo, Deus falou, busca a minha face. Não espera estar dentro da situação do desespero para depois buscar a face de Deus. Não, tem que buscar agora. Para depois você receber a misericórdia, entendeu? Ele faz exortar Jó a que busque a Deus. Chama agora. Haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Exatamente que resumiu tudo que eu falei aqui para vocês. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro. São espezinhados a portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, e até o meio dos espinhos arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, para que os enlutados se alegrem na maior ventura, ou seja, que o livramento dos fiéis e os que reconhecem quem é diante de Deus. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ou seja, todos os sinais não te consumirão, aqueles que estão diante de Deus. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam a precipita. Dos que tramam e se precipitam, não estou enxergando. Eles de dia encontram as trevas, a meio-dia andam como de noite. As apalpadelas. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca. Salva o necessitado da mão do poderoso. Então Deus está falando aqui. Deus quer que nós entramos com clamor, pedindo a misericórdia de Deus por nossa vida, nossos e nossa cidade. Clamor e misericórdia, permanecer
nesse ato. Por quê? Para que Deus venha com livramento. Para que Deus, possa entrar com livramento, como disse, que não há nada que impeça quando Ele quer para executar um plano. Mas para que Deus pelo menos ouça e tenha misericórdia através do nosso clamor, porque nós não merecemos. Versículo 15. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca. Salva o necessitado da mão do poderoso, ou seja, necessitado, humilde. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado, o pobre, o humilde, Bem-aventurado é o homem, a quem Deus disciplina. Oh, Jesus, aleluia. Definiu tudo que eu falei para vocês. Que os sinais é para nos moldar para o arrebatamento. Bem-aventurado é o homem quem Deus disciplina. Ou seja, se alegre enquanto Deus está te moldando, está te dando chance, e você está vendo sinais com seus olhos e ainda está tendo chance de voltar para Jesus. Bem-aventurado, se alegre. Agarre nas chances. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. Ou seja, pode ser que sejam momentos difíceis que vocês estão passando por agora. Mas Maranata nos espera. Nosso galardão estará no céu para aqueles que permanecerem em toda essa tribulação fiel ao Senhor Jesus. Versículo 19. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder e da espada. Do açoite da língua estarás abrigado. Quando vier a assolação, não a temerás. 22. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Então aqueles que estão em Deus têm paz no coração. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. E os animais da terra viverão em paz contigo. Aqueles que são fiéis, Deus tem a aliança, a aliança de misericórdia, a nova aliança que Ele fez com a terra. De não nos destruir mais. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que clamam, que a adoração está subindo. O reconhecimento. Versículo 24. Saberás que a paz é a tua tenda. Percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de seu trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Então é a chance que Deus está falando para você. Aproveite cada chance que Deus está te dando. Aproveite e agarre. Outro versículo. Para o seu bem. Gente, eu não fazia a mínima ideia do que estava falando essas palavras. Eu só fui pedindo para Deus. Ele foi me dando. Agora que eu estou entendendo tudo. E uma palavra está encaixando na outra. Glória a Deus, Gênesis 18, versículo 16. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, está chegando o final, o juízo, a guerra final. Tem a ver com isso também. Gênesis 18, 16. Vamos ler. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Ou seja, Abraão era a pessoa justa e fiel. Então Deus ocultou ele de tudo o que ia acontecer, da inundação, Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, onde terá um justo clamando, dentro da sua casa, dentro da sua cidade, pode ser que Deus tenha misericórdia por nossas vidas e traga livramento. Então, para mim, na minha opinião, como o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra, não basta só um justo, mas sim nós todos se reunirmos em oração e permanecer, talvez, a palavra, para que Deus nos traga misericórdia. É hora de oração,
reconhecimento e se prostrar nos pés do Senhor Jesus. Visto que Abraão certamente virá a ser um grande, poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Ou seja, a destruição está explicado aqui. O porquê que está vindo a destruição? Porque não guardaram o mandamento de Deus. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito, que é o livramento, né? A descendência da casa dele sendo abençoada. Disse mais o Senhor: com efeito, e o clamor, que nem eu falei pra vocês, clamem para você, não só pra você, pela sua família, seus amigos, a sua cidade, para que todos venham receber o livramento. Onde há um justo, Deus ouve, Deus tem misericórdia. E olhe lá, nós não merecemos. Versículo 20, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Lembra do que eu falei pra você? Quando Deus, ele tem um plano diferente, através mesmo da gente clamando a misericórdia, pode ser que ele execute. Não porque não há um fiel dentro da cidade, mas porque passou do limite os pecados das pessoas, entendeu? Como Sodoma e Gomorra. Mas vamos crer que através do nosso clamor, sim, através da humilhação, do choro da igreja, Deus livre. E só traga a consequência para aqueles que estão corrompidos com o Senhor Jesus. Disse mais o Senhor com efeito. A próxima palavra vai responder isso que eu falei para vocês. Não temam, não tenha medo. Temam a Deus, mas não entre desespero. Disse mais o Senhor com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E o seu pecado se tem agravado muito. Eu falei para vocês, para Deus chegar a esse ponto. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não se é, sabê-lo-ei. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então, partiram dali, que nem eu falei, devemos interceder um pelos outros. Partiram dali homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio, né? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não poupará o lugar por amor aos 50 juntos que nela se encontraram? Longe de ti, ou fazes tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça, ou juiz de toda a terra, né? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Foi o que eu falei para vocês. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza, né? Não mereço. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: Deus, não destruirei, se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu ainda Abraão: não se ire, Senhor, falarei ainda mais uma vez. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, por se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se ele falho novamente, mas esta vez, porventura, se houver ali 10 justo, o Senhor destruirá a cidade? Respondeu o Senhor: não destruirei, por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se do Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então é hora de clamar ao Senhor Jesus Cristo para livramento e misericórdia. Vocês orem por você, pela sua família e pela cidade, porque não basta orar por você e sua família, tem que orar pela cidade também, para que, quem sabe, Deus, né, tenha a misericórdia e ouça, né, a misericórdia, que nós não merecemos. Vamos, outro versículo. Gênesis 6:6. Vou ler esse, depois eu leio por completo. Só o versículo de ênfase. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso já explica tudo, né? Uma limpeza aí. Deus tirando a soberania das trevas, né? E a justiça dele. A corrupção do gênero humano.
Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é o carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes varões e de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ou seja, aonde haverá um justo, haverá livramento. Justo, clame pela misericórdia. Não fique com sua boca calada. Clame pela misericórdia da tua vida, da tua família, da sua cidade, para quem você necessite nesse momento. Pode ser que seja de outra cidade, você sinta de orar por outra cidade ou Rio Grande do Sul, mas clame pela misericórdia. Quem sabe haverá chance de misericórdia, porque por toda a terra, por todo lugar haverá sinais de destruição, para limpeza e depois avivamento, para chegar ao arrebatamento. Que muitos estão brincando, não estão acreditando que Deus existe, que Deus é soberano. Muitos ainda estão cegos, né, diante das trevas. E esses ainda estão tendo chance de se voltar ao Senhor Jesus. Não sou eu que digo, mas o Senhor Jesus. Quem sou eu para ir contra a palavra de Deus? Gênesis, tem mais, gente, tem bastante. Deixa eu ir mais rápido. Gênesis 7, versículo 1. Noé e sua família entram na arca, ou seja, Deus vai trazer livramento. É um resumo aqui para vocês, para mim não ler tudo. Então, os justos receberão livramento. Noé e sua família entram na arca. Então, Noé foi justo. Deus achou um homem justo diante do mundo inteiro. Ele fez uma aliança com Noé, né? Tanto que tem o arco-íris no céu, para Deus sempre lembrar da misericórdia que ele fez com a terra, com a nova aliança da misericórdia, que ele nunca mais destruirá a terra com água. E aí, através desse um justo, Deus livrou, abençoou a família e os descendentes dele. Então Deus quer o clamor da igreja, o seu clamor, o seu arrependimento e o clamor da igreja. E a permanência também, né? Então vamos para outro versículo. Mateus 24, 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, só acreditaram quando veio o dilúvio. Então estão vivendo desse jeito, que nem eu falei lá atrás no versículo. Não é só uma fase. Vocês vão, a maioria só vai acreditar quando acontecer, quando vê na sua frente, dentro da sua casa. Tem algumas pessoas que nem assim não acordam, que muitos familiares já foram com a Covid, mas não buscaram o Senhor Jesus. Estão bebendo, festejando, indo pra boate, idolatria, entre outras coisas, né? Salvação é sua, você escolhe pra onde sua alma vai. Céu ou inferno. Não tem outro meio. Sua alma não vai ficar voando na terra, não. Sozinha. Céu ou inferno. Deus tem a chave de Davi. Ele tem a chave do céu e do inferno. Quem comanda o inferno é Deus. Quem comanda o inferno é Yeshua. É ele que comanda o inferno. Não que Deus manda todos os demônios fazer mal para as pessoas, mas muitas vezes permite na tribulações, que nem ele fez com Jó, né? Mas ele tem a chave do inferno. Todos os condenados estão presos no pré-inferno porque Deus os prendeu lá até o juízo final. Por quê? Deus é ruim? Não. Porque o céu é organizado, Deus é santo, o céu é santo. Eles mesmos escolheram. Então todos que estão no inferno não são inocentes. Foram pessoas que recebeu milhares e milhares e milhares, eu confirmo, eu te afirmo, né? Não é da minha cabeça achismo. Milhares de chances, mas negou, não quis. Morreu, ou alguns morreram antes da hora e morreu sem Deus. Aí vai ser julgado no julgamento final e Deus fará a equidade dele conforme a vontade dele, né?
Gênesis 9:3. Gente, eu me perdi aqui. A luz está no meu olho. Estou sem o ring light. Gênesis. Gente, eu começo a gravar, as pessoas começam a gritar no fundo. Ignora, gente. Pedi pra eles não fazer barulho, porque eu estou gravando. Gênesis 9. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, haverá um sinal para você que está justo diante de Deus, que está permanecendo, mesmo diante de todas as coisas acontecendo. É árduo, mas haverá um sinal, uma marca da aliança do Senhor Jesus, um livramento e um sinal de Deus. Então, aqui Deus colocou um sinal no céu com a aliança que ele fez com a terra através de Noé. Então valerá a pena, né? Ser fiel a Deus. Outro versículo, Mateus 24:6. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, de vede. Não se assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós estamos vivendo início da dores. Deus está falando. É só início. Só início. Tá ruim, tá difícil, é só início. Então aqui eu notei algumas coisas que Deus estava falando. Vou falar pra vocês. Aqui Deus está falando: põe a tua casa em ordem. Passarei com meu cetro de justiça nas casas que tiver o meu sangue nos umbrais da porta. Eu lembrarei da minha aliança de misericórdia, mas farei conforme a minha vontade e cuidade, através da palavra. Põe a tua casa em ordem para receber a minha equidade. Deus diz, né? Portais estão abertos. Como eu expliquei no começo do vídeo. E em outros vídeos Deus também falou que tinha portais abertos. Mas tem portais abertos das luzes e das trevas, viu? Porque Deus envia os anjos também para guerrear aos seus fiéis. Portais abertos por pecados. E eu expliquei para vocês. Vamos lá. Um versículo aqui. Deus me deu. Sangue nos umbrais da porta, gente. Peraí. Vamos ver se é esse versículo. É o seu reconhecimento e a sua adoração a Deus. Não sei o que significa esse capítulo aqui. Vamos ver se tem a ver com o outro, se é a confirmação. Isaías 38:1. É o que eu falei pra vocês aqui, ó. Põe a tua casa em ordem. É um resumo, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não verás. Então, resumido dentro da palavra que Deus está falando sobre tudo, é isso que eu falei. A porta, a casa, né, que tiver o sangue nos umbrais, receberá livramento. Ou seja, aquele que tiver o clamor, pedindo a misericórdia, vivendo a palavra, cheio do Espírito Santo, que significa o sangue nos umbrais. Porque quem vive para Jesus é a semelhança de Jesus. Então o sangue dele estará nas nossas portas, na nossa casa, na nossa vida, na nossa cidade. Mais uma palavra que é a última palavra. Êxodo 12, versículo 13. O sangue, nossa, confirmação. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A terra do Egito, ou seja, as terras que estão em desobediência, as pessoas que estão em desobediência a Deus, estão brincando com o nome de Deus. O que seria brincar com o nome de Deus? Seria zombar
da soberania de Deus, seria viver longe de Deus, seria derramar sangue de inocente, seria fazer maldade para as pessoas, entre outras coisas, idolatria, prostituição, luxúria, gente, lê o 10 mandamentos, lê a Bíblia toda, tá cheio aí de pecados, entre outras coisas. Mas já falei para vocês, Deus só chega a esse ponto porque ele está vomitando já é abominável a Deus, está vomitando de tanto pecado, que nem Sodoma e Gomorra. Mas, como nós já estamos vivendo nos fins dos tempos, está falando que um homem viverá por 100 anos, porque significa que viverá pouco, por causa dos pecados. Então, significa que nos fins dos tempos, é muita destruição que virá, por causa da desobediência. Não porque Deus quer, porque o homem está fazendo isso. Então, para que os filhos de Deus não se destruam, Deus destrói o local onde tem muita desobediência para defender os seus fiéis da terra. E ainda trazer esperança, como Abraão que estava na arca. Não, Abraão não, Noé. Noé que estava na arca, quando ele enviava a pombinha e vinha no biquinho um ramo de folha. Então Deus quer trazer a esperança ainda, mas o mundo não quer. Está se corrompendo cada vez mais e está vivendo com bem entender. Não é só uma fase. É os sinais do fim dos tempos. É hora de você decidir quem você quer, Jesus ou as trevas. Para quem sabe, Jesus trazer a misericórdia para a gente. Eu acredito na misericórdia do Senhor Jesus e no amor. Então clamem enquanto vocês podem. Se reúnam, tira o orgulho, a frieza. Deixa o amor do Espírito Santo entrar no coração de vocês. E clame pela misericórdia de nossas vidas, da nossa cidade. É o que a gente pode fazer. E que cada pessoa clame por sua cidade, seus familiares, seus amigos. Para quem sabe, a misericórdia de Jesus vem. Eu creio que Deus ouvirá o clamor da igreja e virá a misericórdia, sim, para os seus fiéis. Ou pode ser que não venha livramento por local. Porque quando Deus decreta, está decretado. Não sabemos a vontade do Senhor Jesus. Mas livramento para os fiéis virá. Está nas suas mãos, a escolha, o recado está dado. Vamos clamar e orar. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, Deus sabe. Ele morreu por pecador, foi Ele que nos criou. Ele sabe que somos imperfeitos, falhos, pecadores. Mas Ele só quer que vocês reconheçam. Reconheçam quem vocês é diante de Deus e dependam dEle. Se enchem do Espírito Santo, vivam a palavra e se libertem do velho eu, da velha criatura. E tenham um coração cheio do Espírito Santo e do amor. O que vocês precisam para conseguir fazer tudo isso? Se encher do amor, do Espírito Santo. Como? Peça a Deus. Fala, Deus, coloca o teu amor no meu coração, encha meu coração com o teu amor. Mas, tirando o bloqueio, tudo aquilo que não agrada a Deus, vivendo a palavra, para que esse amor venha entrar. Porque senão, não tem como entrar. Pecado é o bloqueio, não é? O véu foi rasgado através do sangue. Então, através do arrependimento, somos santificados e recebemos a salvação. Então, o Espírito Santo nos enche através do reconhecimento, do arrependimento. É isso. Está entregue a palavra.